em território venezuelano e a captura do presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos, de acordo com o presidente Lula, representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Lula continua dizendo que atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei mais forte prevalece sobre o multilateralismo. E aí ele condenou esse ataque, o Lula, que vinha numa tratativa aí com o presidente Trump, tentando fazer com que fosse uma relação de mais diálogo entre a Venezuela e os Estados Unidos, e hoje pela manhã, então, teve esse ataque. O ministro que falou aqui na coletiva disse, inclusive, que recebeu uma ligação do presidente da Roraima e que a situação na fronteira tem um movimento normal, na fronteira com Roraima, né? Tem um movimento normal, não tem nada de anormal, movimento normal de sábado. O que o governo não soube dizer é se a fronteira está aberta ou fechada. Durante a manhã a gente trouxe a informação de que estaria fechada pelo lado da Venezuela e que os brasileiros poderiam sair da Venezuela e entrar no Brasil. No entanto, o ministro da Defesa falou que essas informações ainda estão muito desencontradas até o momento, que eles estão apurando, porque às 5 horas da tarde terá uma nova reunião. O presidente Lula deve participar novamente, os ministros também, e aí sim o ministro das Relações Exteriores já deve estar no Brasil e deve também participar. Nós não sabemos se vai ter uma outra entrevista coletiva depois dessa reunião das 5 horas da tarde. Só para a gente concluir, então, teve essa reunião de emergência e, além disso, a Casa Civil montou um plano de contingência que estava pronto há mais ou menos 2 semanas para, se isso acontecesse, o que fariam com os refugiados. Então, esse também foi um ponto tratado na reunião. Mas, Gardinalha, aqui só para resumir, o movimento é muito intenso no salão principal do Palácio Itamaraty, aqui em Brasília. Muita imprensa, é claro, esperando novas comunicações do governo brasileiro. Volto com vocês. Voltamos a Brasília com a Gabriela Milanese, a repercussão da capital federal. Luiz Soares está comigo aqui nos estúdios do Balanço Geral para a grande cobertura da Record sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Olá, Clara, boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado, Nário. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. A gente segue aqui então nesse plantão para trazer as atualizações dessa ação militar hoje nos Estados Unidos, que resultou aí com a apreensão do presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, e da esposa dele, que, segundo o presidente Donald Trump, estão sendo já conduzidos para Nova York. Pois é, e o que Trump tem a dizer? Nós já temos imagens ao vivo do culto que será ocupado dentro de alguns minutos pelo presidente norte-americano, e faremos a transmissão ao vivo, com transmissão com tradução simultânea. Todos os jornalistas estão aguardando pela chegada do presidente norte-americano, e nós tivemos até agora, para 2 momentos de manifestações do presidente Trump. Aquela postagem que ele fez nas redes sociais, no primeiro momento, o texto, e no segundo momento, uma entrevista que ele deu por telefone à emissora norte-americana Fox News, dizendo que Nicolás Maduro teria sido retirado de Caracas de helicóptero e teria sido levado a um navio da Marinha Norte-Americana no Caribe. E a partir de então, ele seria levado para Nova York de navio. Os navios da Marinha Norte-Americana já estavam há algum tempo na região do Caribe, né? Na verdade, já há algumas semanas. A primeira informação é que se tratava de uma operação militar de combate ao narcotráfico, e depois a informação de que seria já a preparação para um ataque à Venezuela. É verdade, Cardinal. A gente lembra que essa ocupação da Força Militar Americana na região do Caribe, próximo à Venezuela, já tem sido feita já há alguns meses, sobre essa alegação que você citou agora de suposto combate ao narcotráfico. A gente lembra também que o governo americano já tinha feito um aviso às companhias aéreas, que são muitas, que operam voos comerciais sobre o espaço aéreo da Venezuela, ligação não só do Brasil, como de outros países da América do Sul, para a América Central, para o Caribe e para os próprios Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos já tinha alertado as companhias aéreas sobre a situação de tensão naquela região. Tivemos, inclusive, um incidente agora na segunda quinzena de dezembro, quando um voo comercial da companhia americana JetBlue dos Estados Unidos, que fazia um voo
do Caribe para Nova York quase colidiu com um avião-tanque dos Estados Unidos, porque esse avião estava sem o transponder, sem o sistema de identificação dele ativado, o que é normal e permitido para essas regiões de conflito. Então, o que acontece é que o espaço aéreo da Venezuela segue ainda bloqueado. A gente mostrou agora há pouco aqui no jornalismo da Record que várias aeronaves estão desviando, tanto aeronaves que saem do Brasil como dos países vizinhos, estão desviando, evitando o espaço aéreo da Venezuela, embora os ataques tenham sido cessados, conforme informou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. E mais um detalhe que chama a atenção, o próprio presidente Trump, nesta entrevista dada agora há pouco à emissora de televisão norte-americana, ele disse que acompanhou a captura de Nicolás Maduro com uma transmissão ao vivo de imagem, segundo palavras dele, como se fosse um programa de televisão. Ou seja, os agentes americanos, no momento em que chegaram até Nicolás Maduro para realizar a captura, provavelmente, estavam com bodycams, que são aquelas câmeras corporais, ou com outros equipamentos, fazendo uma transmissão ao vivo, logicamente que criptografada, uma transmissão dentro ali do sistema de segurança dos Estados Unidos, e tudo isso foi acompanhado por Donald Trump. Então, ele mesmo disse nessa entrevista que acompanhou em detalhes a captura de Maduro. Vamos lembrar, Cardinale, que não é a primeira vez, já é uma espécie de rotina para essas operações especiais das forças americanas. A gente lembra que durante a ação no Afeganistão, na Ásia, quando o governo americano foi atrás do terrorista Osama Bin Laden, os militares também utilizaram essas câmeras. O então presidente Barack Obama, a então secretária Hillary Clinton e todo o primeiro escalão da Casa Branca, eles acompanharam essa ação de captura do Osama Bin Laden, e agora essa situação se repete nessa ação na Venezuela com a captura do presidente Nicolás Maduro. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar então o pronunciamento de Donald Trump, né? Aliás, o tempo de duração desse pronunciamento é imprevisível, até porque as coletivas do presidente norte-americano são sempre imprevisíveis, né? Aliás, já até tem um certo atraso, essa coletiva deveria começar 1h da tarde, no horário de Brasília, e nós estamos com as nossas câmeras voltadas ali ao culto, e a qualquer momento Donald Trump deve entrar para fazer o seu pronunciamento. Até porque ele vem recebendo ainda informações mais detalhadas sobre esta operação, né, Cardinale? A gente lembra, ressalta que foi uma operação bem pontual em Caracas e em algumas outras cidades, mas fica claro, em princípio, de que o objetivo principal desta ação seria a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assim como foi feito. Nós mostramos também mais cedo imagens do aeroporto lá da Venezuela, onde muita operação foi realizada também, e percebemos que os americanos deixaram alguns jatos venezuelanos atravessados na pista do aeroporto, na região onde o Maduro foi capturado, exatamente para proibir qualquer tipo de tentativa de fuga por parte dos auxiliares diretos de Nicolás Maduro. Então, esse ataque, conforme o próprio Donald Trump informou também, foi planejado para acontecer há 4 dias, mas isso não ocorreu nesse período, justamente por conta de condições climáticas, como informou o presidente norte-americano, Cardinale. Enquanto aguardamos o pronunciamento de Donald Trump, vamos ver a repercussão internacional, postagens que foram feitas por líderes mundiais, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro, gerando uma grande repercussão. Governos e líderes mundiais se manifestaram, principalmente através de redes sociais. Vamos ver primeiro a manifestação do presidente do Chile, Gabriel Boric. Ele expressou preocupação e condenou as ações militares dos Estados Unidos na Venezuela. Também apelou por uma solução pacífica. Vamos ver a próxima postagem, que é do presidente da Argentina, Javier Milei. Ele disse o seguinte: ele comemorou o ataque e escreveu em uma rede social: a liberdade avança, a Venezuela vai cair. O Milei, ele foi bem direto, né? Já era esperado, porque a Argentina, através do Milei, já tinha declarado apoio a essas ações militares dos Estados Unidos na Venezuela, ao contrário de alguns outros países da América do Sul, como o Brasil, o próprio Gabriel Boric do Chile, o presidente Lula também. O Uruguai também se recusou a declarar um apoio mais expressivo a essas ações
na Venezuela, mas o Milei sempre se mostrou favorável a essa ação dos militares na Venezuela. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, manifestou profunda preocupação com os relatos sobre explosões na Venezuela e afirmou que rechaça qualquer ação militar unilateral que possa agravar a tensão na região ou colocar em risco a população civil. Vamos ver a próxima postagem do presidente de Cuba. Essa aqui. O presidente de Cuba denunciou o que classificou como um criminoso ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela e pediu uma reação urgente da comunidade internacional. A próxima postagem vem do Irã, que é um aliado da Venezuela, e condenou o suposto ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela como uma violação flagrante de soberania nacional e integridade territorial. Vamos à Europa. Na Europa, a reação mais dura veio da Rússia, que classificou a operação dos Estados Unidos na Venezuela como um ato de agressão armada e disse que a situação é profundamente preocupante e condenável, sem qualquer justificativa plausível. A Espanha pediu moderação e se ofereceu para negociar uma saída pacífica para a crise. A Alemanha disse acompanhar os desdobramentos com grande preocupação e montar uma equipe de crise. A Itália monitora a situação minuto a minuto, especialmente por causa da grande comunidade italiana na Venezuela. São cerca de 60 mil italianos que moram na Venezuela. A Bélgica informou que os serviços diplomáticos estão totalmente mobilizados para garantir a segurança de cidadãos na região. Na Ásia, o presidente da Coreia do Sul ordenou medidas para garantir a proteção de cidadãos sul-coreanos que estão na Venezuela. Então, através destas postagens, a gente começa a ver este cenário, né, da geopolítica mundial, manifestação dos líderes mundiais e, logicamente, aqueles chefes de Estado que sempre apoiaram o regime de Nicolás Maduro e os outros que sempre foram contrários. E sem nenhuma surpresa, né, Gardinelli? A gente vê nações aí como a Rússia, por exemplo, o Irã, sempre mantiveram uma relação próxima, estreita com o governo da Venezuela. A própria Cuba também, da mesma forma, por isso esses governos condenaram essas ações. Alguns países, como aqui no Brasil, por exemplo, outros países da América do Sul, defendiam uma solução conversada, como um diálogo para evitar exatamente como o presidente Lula já disse várias vezes, para evitar uma tensão justamente no continente, na região. E o presidente Donald Trump, que tem inclusive anunciado que conversou com Maduro nos últimos dias por telefone, a gente percebeu que foi um blefe do Trump, porque ele dizia que poderia talvez acontecer um diálogo maior, e no entanto já estava em planejamento essa ação hoje dos Estados Unidos na Venezuela. Aliás,